Falar de COP26 ainda. Além dos chefes de Estado, os representantes de mais de 190 países, o empresariado brasileiro também cumpre uma agenda extensa em Glasgow, na Escócia, para discutir os compromissos firmados para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e frear o aquecimento global. É sobre isso que a gente conversa agora com a Marina Grossi, que é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Marina, vamos então saber, o setor empresarial brasileiro defende o fim do desmatamento ilegal como um passo fundamental para o combate às mudanças climáticas. Quais são os esforços entre o setor público e o setor privado que podem trazer algum efeito para alcançar esse objetivo? Bom dia, bem-vinda ao Live CNN. Bom dia, Tainá, Daniel, a todos que nos escutam e boa tarde aqui, eu estou falando de Glasgow já, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, a questão da ilegalidade, o CEBEDES, né, o Conselho Empresarial que eu presido, há 2 anos já, a gente tem feito posicionamentos colocando o setor empresarial de forma muito unida contra o desmatamento ilegal. O nosso grande problema de emissão, o nosso grande problema no Brasil, está ligado ao uso da terra, mas sobretudo o desmatamento. O grande elefante na sala é o desmatamento e 98% do nosso desmatamento é ilegal. Então, é uma ilegalidade que é cometida, que é a grande causadora da gente estar lá entre os 10 grandes emissores e não lá embaixo, porque a nossa matriz energética é limpa, né? A gente tem, não foi por causa exatamente de reduzir emissões, mas a gente tem uma energia baseada em eletricidades, né? em usinas eólicas, solares, que vão crescer cada vez mais. Então, o nosso problema não é no setor industrial, não é na nossa matriz energética, o nosso problema está ligado, sobretudo, ao desmatamento. Então, o setor empresarial, reunimos no CEBEDES 80 grandes grupos empresariais, responsável por cerca de 50% do PIB. Esse setor, ele sabe que esse ruído atrapalha todas as ações que o setor empresarial já faz, né? Seja na agricultura, seja no setor de floresta. O Brasil, ele exporta muito, e o Brasil é o grande candidato a conseguir os créditos de carbono que podem ser provenientes, né, de áreas florestais, não, revalorizadas. E a gente tem, né, isso que na Europa parece estranho, porque vocês têm muitas áreas, se vocês estão desmatando, como é que vocês vão criar gado se vocês estão desmatando? Olha, a gente tem muita área degradada no Brasil, mais do que a área da Alemanha inteira, maior do que a Alemanha inteira. A gente tem uma produtividade que pode aumentar muito mais do nosso gado, do nosso rebanho, e as nossas empresas, né, esse posicionamento que eu te falei, Tainá, ele está muito ligado aos empresários que estão na Amazônia também, que é onde o mundo inteiro está olhando, o que acontece na Amazônia e onde tem a nossa maior ilegalidade. A gente mostrou lá que é possível, e as empresas já fazem isso na Amazônia, que é produzir e conservar. Então, esse grande mote que hoje está aqui, e hoje é um dia muito especial aqui na COP, porque foi anunciado, né, o acordo florestal. E esse acordo florestal, eu já participo de COPs há muitos anos, mas isso ganhou muita força agora. Por que isso? Porque as florestas, e para a gente, nós somos os maiores beneficiários, as florestas, elas são a grande solução no curto prazo. No curto prazo, elas podem trazer recursos para o Brasil, manter a floresta em pé e financiar a transição para uma economia mais limpa no setor industrial. Marina, essa meta proposta pelo Brasil, apresentada de reduzir em 50% as emissões de gases estufa até 2030, há pouco tivemos a informação do Lorival Santana de que também vamos aderir à redução do gás metano, que é emitido principalmente do nosso gado, vem do pasto. Você avalia que é possível cumprir essa meta, apesar de ambientalistas, no que se refere à emissão de gases estufa, terem a avaliação de que a gente está no mesmo patamar do acordo de 2015, que foi só uma mudança de parâmetro? Houve um realinhamento, né, o que é positivo, né, para o que estava no Acordo de Paris, e o que a gente precisa de saber um pouquinho mais é quais são, né, as métricas, né, o que vai ser, quais são as medidas, as metas concretas, as medidas que vão sendo tomadas por setores também, porque isso aí a gente tem que imaginar que qualquer meta ela vai rebater nos vários setores. Então, o que tem em cada setor? Então, esse detalhamento a gente ainda está aguardando, mas é positivo esse realinhamento que aconteceu. E, sem dúvida, uma COP que fala em ambição, mas em ação, né, você está mostrando mais ambição, como na floresta, e ter feito esse realinhamento,
são passos importantes. Agora, a gente precisa de estar entendendo um pouco mais como é que isso vai acontecer na prática. E eu vou chamar um pouco a atenção, Daniel, essa meta ela fala em 2030, o Brasil ele ganha sobretudo no curto prazo. É claro que a gente em 2050, diferente da maioria dos países, nós podemos ser emissão líquida zero até 2050 sem novas tecnologias. Isso é uma coisa impensável na Europa, onde eu estou, em outros lugares de países desenvolvidos. Mas o Brasil pode fazer isso com a tecnologia já existente, muito em função da floresta, muito em função das nossas emissões serem derivadas da mudança do uso da terra e florestas. Mas a gente, realmente, mostrando mais ambição, né, como o caso das florestas, a gente pode estar capitaneando mais recursos. Marina, aqui, né, no Brasil, nessa prévia dessa cobertura da COP26, a gente conversando com especialistas, o que se ouvia era um receio muito grande do que viria na COP26, de como o Brasil ia apresentar uma imagem um pouco melhor do que a gente viu anteriormente, principalmente com as gestões passadas, né, com o ministro do Meio Ambiente que falava em abrir a porteira e passar a boiada. Então, a nossa imagem muito deteriorada, a gente ficava imaginando o que viria, que movimentos que o país faria, que conversas e diálogos seriam abertos para melhorar a imagem do país nas questões ambientais. Você pode falar um pouco melhor sobre isso, estando aí? Como é que está o diálogo com os líderes? O que os outros países têm enxergado desses movimentos que já foram anunciados agora na COP26? É possível, na sua opinião, a gente melhorar a imagem desgastada do país? Tainá, eu posso falar pelo setor empresarial, eu não posso estar falando pelo governo, né? A gente tem uma postura muito de dar elementos para que o governo tenha maior ambição. A gente faz isso sempre, temos feito isso constantemente. Mas pelo setor empresarial, a gente teve um grande movimento que a gente apresentou para o ministro Guedes, para o ministro França, que chama-se Empresários pelo Clima, onde o setor empresarial mostra o que já está fazendo e por que você reduzir emissões e o Brasil está como protagonista desse processo é importante para o país. Então, isso a gente mostrou para o ministro Guedes e para o ministro França, e aqui a gente está mostrando o que o setor empresarial já faz. Porque, como eu disse, essa é uma COP que não é só de mostrar ambição, é de ação. Então, a gente está mostrando, olha, lá na Amazônia, a gente está fazendo rastreamento, a gente está provando que a nossa carne, a nossa soja, os nossos grãos, eles não têm nada de trabalho escravo, não tem nada de ilegalidade, de usar a área ilegal. A gente está colocando a comunidade para ser beneficiária disso. Então, assim, são série de medidas, a biodiversidade está sendo contemplada como um elemento importante na gestão dos negócios. Preservar e produzir, como eu falei, que é um lema que poucos países podem fazer. Então, nessa COP, respondendo a sua pergunta, é preciso de mostrar ambição, sim, mas é mostrar ação, né? E eu acredito que qualquer credibilidade, a gente está mostrando o que as empresas já fazem, e elas estão aqui mostrando isso, mas qualquer credibilidade eu acho que tem que vir acompanhado de um detalhamento e de uma maior participação e de um detalhamento mostrando como é que isso vai ser feito, né? Então, eu acho que é um gesto positivo, construtivo, e a gente precisa de um pouco mais de detalhamento até para que todos os setores possam se engajar e contribuir com essa questão. Então, a credibilidade, eu acho que são declarações, mas são, sobretudo, ações que são feitas e, assim, da parte do setor empresarial, o que a gente está mostrando aqui é exatamente isso. E aqui está em questão coisas importantes. Hoje, então, e o Brasil assinou, isso é um ato muito positivo, né? O Brasil é um dos signatários do Acordo de Floresta e eu participo de muitas COPs, eu acho que essa é a primeira que coloca a floresta num patamar tão importante, ou seja, todo mundo reconhece, são mais de 100 países que assinaram esse acordo, o mundo inteiro reconhece que não pode haver desmatamento, né? Todos se comprometeram a acabar com o desmatamento até 2030, são mais de 100 países signatários que representam mais de 80% das florestas globais. Então, esse assunto, ele foi como um assunto central na mesa, e ele está acontecendo nessa COP, e ele é, sobretudo, favorável ao Brasil, né? Então, assim, acho que esse ponto das florestas é um ponto importante na história da COP, né? A gente tem, pela primeira vez, eu acompanho muitas, e essas tentativas, elas aconteciam, mas não com essa importância que está sendo feito agora, e sem dúvida nenhuma isso é benéfico para o Brasil. Entre os 100 países, estão todos os países
como eu disse, importantes, 80% das florestas globais estão contempladas ali. O Brasil é um dos signatários, mas é, sobretudo, o principal beneficiário. Então, a gente acha que esse é um ponto importante que aconteceu, o que mostra uma pressão que a gente tem visto na COP, né? Vamos lembrar que essa é a COP, excepcionalmente, não foi realizada anualmente, né? A gente, por causa da pandemia, a gente pulou um ano de COP. Então, eu acho que é uma COP que já entra com uma pressão grande da sociedade por resultados concretos, né? E essa pressão se dá, eu acho que aconteceu com todo mundo durante essa pandemia. Eu faço parte de inúmeras palestras que a palavra ambiental, social e governança, ASG ou ESG em inglês, tem sido muito repetida. Então, o mundo inteiro, de alguma maneira, viu que o seu futuro, né, mudança climática, biodiversidade, a água, ela está relacionada com o que está sendo decidido aqui em Glasgow. Então, a pressão ela é maior do que aconteceu em outras COPs por resultado, né, e a gente espera que o Brasil, certamente, eu acho que um ponto que eu destacaria é que quanto mais de curto prazo as metas forem, mais o Brasil pode se beneficiar. Então, isso está falando das florestas em 2030, também a meta que Daniel falou há pouco da NDC brasileira, ela fala em 2030. A gente acha que se tiver alguma coisa em 2025, com planejamento concreto, é muito importante para o Brasil se posicionar ainda com maior clareza e maior ambição para capitanear a utilização desses recursos e ter o papel protagonista que ele sempre teve nessa discussão e que merece ter nessa discussão climática. Marina Grossi, que bate-papo riquíssimo que você nos dá aqui no Live CNN. Muito obrigado pela sua participação e portas abertas. Volte sempre. Obrigada, um abraço. Obrigada.